Então, pessoal, está gravando agora, tá? Estou levemente perdido ainda aqui no Teams, mas aí qualquer coisa aí vocês abrem o microfone, tá? Acho que está compartilhando a tela direitinho. E aí a gente vai se acertando, tá bom? Acho que eu não estou conseguindo ver o chat aqui. Qualquer coisa aí vocês abrem o microfone e falam. Então, gente, tinha pensado nessa aula aqui, porque alguns alunos vieram me procurar aí para tirar dúvida, e aí eu notei também que tinha algumas questões assim mais conceituais também, né? E às vezes na aula a gente fica nos exercícios muito a aplicação direta, né? E aqui, pelo menos eu consigo passar algumas coisinhas diferentes aí para vocês. Eu separei 3 exercícios da lista que são mais da primeira parte, né? Como eu comecei a parte de equilíbrio de corpo rígido faz umas 2 aulas, né? A gente ainda precisa avançar mais uma última coisinha. E eu acho que esse daqui, o pessoal talvez já começou a fazer, né? E já começou a ter dúvida, tá bom? Então, só para deixar aqui claro, os primeiros exercícios, né? Acho que até o 6, acho que até o 7, né? Porque tem outro aqui depois. É sobre o equilíbrio de ponto material. São aqueles exercícios onde a gente acaba tendo que descobrir a força nos cabos, né, e tudo mais. Então, os 2 primeiros já são exercícios, né, bem diretos, né, teve gente que ficou na dúvida mesmo, mas é para você analisar ali o equilíbrio lá no pontinho. E aí fazer o cálculo das reações, das forças, né, desses cabos. Então, o segundo exercício, né, o primeiro tem A e B, o segundo tem uma questão aí mais conceitual, tá bom? Assim, a ideia deles, de todos esses, é sempre aí a mesma coisa, né? De você olhar para um ponto onde vão chegar todas as forças aí que a gente quer calcular e analisar o equilíbrio lá, tá bom? Então, esse exercício 2 aqui, ele só tem um pontinho de diferente. E o 3 também é mais ou menos parecido. Só ler o enunciado aqui com vocês. O peso P é suspenso por 2 fios, e ficou faltando o peso P, tá? Como mostraram na figura abaixo. O fio AC suporta no máximo uma força de 50 kN. Então, a força máxima ali que pode ter naquele cabo, tá bom? E o fio BC suporta no máximo uma força de 40 kN. Nessas condições, determine o máximo valor do peso P, tá? Se a gente for ver o que a gente vai analisar, né, aquele diagrama de corpo livre, o pontinho ali que a gente analisa, a gente vai estar olhando lá para o ponto C, né, que é o ponto onde tem aí, onde chegam todas as minhas forças. Então, nesses casos, lembra que a gente tem que fazer sempre o seguinte, ó. Se aqui está o meu ponto C, eu tenho, né, o P, que está aqui para baixo, tá bom? E aí, cada um desses cabos, né, que a gente sempre supõe ali que eles estão esticando, que tem uma força esticando nos cabos, lembra que a gente tem a ação e a reação. No cabo, né, se ele está sendo esticado, é como se eu tivesse aqui 2 forcinhas puxando ele, tá bom? Mas a gente analisa ali, então esse daqui é o efeito que o ponto faz no cabo, as forcinhas que eu desenhei, e aí eu tenho o que o cabo faz no ponto, que é onde eu vou analisar. Então, por isso, a gente desenha aqui a forcinha na direção do cabo, mas no sentido contrário, tá bom? Na dúvida, o que você vai fazer sempre? Você sempre vai desenhar essas forças, quando você está analisando no ponto, saindo do cabo, tá? Porque aí a gente assume ali que eles estão puxando sempre. E aí a gente vai ter aqui, ó, a força, vou chamar aqui de NAC. Aí, gente. O NAC, ou TAC, tanto faz.
é a força aí no cabo AC, e aqui TBC, ou CB, tanto faz. Beleza? E aí a gente vai para o equilíbrio, tá? Então, assim, é o que a gente fez sempre, então provavelmente vocês imaginam que a gente tem que fazer isso. A questão desse exercício aqui, a diferença é o seguinte: a gente quer saber a máxima força P aí que eu posso aplicar para que nenhum desses dois cabos ultrapasse o limite. Acontece que um é 50 kN e o outro é 40. O que significa que, não necessariamente, esses dois cabos vão vão atingir o limite ao mesmo tempo. Então, por quê? Quando a gente tem essa força P, né, independente ali do valor que ela vai ser distribuída para os dois cabos. E vai uma porcentagem, uma quantidade ali para o cabo AC e uma quantidade para o BC. Então, essa relação ali que vai para cada um dos cabos é fixo, ela depende só do problema mesmo, tá? Então, assim, não necessariamente, quando um cabo atingir ali os 50 kN, que é o máximo, o outro, né, vai ter que atingir o 40 kN. Então, não tem como a gente não pode garantir que os dois vai acontecer ao mesmo tempo. Pode ser que aconteça, tá? Só que o que é o melhor jeito da gente resolver isso? Primeiro, a gente descobrir qual que é essa relação, né? Quanto dessa carga e desse P vai para cada um dos cabos, né? Para um valor genérico. E depois descobrir qual que é a carga que leva, né? Qual que seria o P que leva ali para esse valor máximo dos cabos. Vamos fazer aqui, que eu acho que fica mais claro ali da gente entender. O que importa aqui para o meu problema, tá? É esse pontinho aqui, com as minhas forças. Vou precisar dos ângulos, tá? Então, aqui, vou precisar dos ângulos, mas repara aqui, ó, comigo. Vou chamar aqui de... Vou chamar de alfa e beta, tá? Então, vou ter aqui, ó, o ângulo alfa desse lado e beta do outro. Beleza? Então, se vocês olharem aqui, eu vou copiar isso. Gente. Então, vocês podem olhar aqui, ó. A gente vai conseguir esses ângulos, né, por meio aí das dimensões que a gente tem aí do lado. E aí, esse triângulo aqui é 6, 8, e aqui vai ser 10, né? O 3, 4, 5. E aí, consequentemente, a gente tem que o seno de alfa vai ser 0,6, né? O 6 sobre 10, e o cosseno de alfa, 0,8. Tá bom? Outra coisa, o beta aqui, né? A gente tem esse triângulo aqui, ó. Então, ó, eu olhei para esse triângulo aqui, para o alfa, e aqui para o beta ele é 6 por 6, né? Então, é 45 graus. Vou colocar aqui, ó. Beta igual a 45 graus. Beleza? Vou fazer aqui na outra página. Então, a gente tem o nosso pontinho aqui, a força P. Aqui, o T
TBC e aqui TAC. Bom, vou marcar aqui o ângulo também, só para a gente ter a referência. Aqui o alfa e o beta. E aí a gente vai decompor, né? Então eu vou ter TAC Então, vou ter, ó, TAC seno de alfa, certo? E aqui, vou escrever aqui, aí eu coloco. E o TAC cosseno de alfa. Aí depois no BC. Vamos lá. Componente vertical. Componente horizontal. Então fica aí, ó. TBC seno de 45 graus. E aqui TBC cosseno de 45 graus. Então tá aí. E aí, o que a gente faz é aplicar as equações de equilíbrio. Então, vou começar aqui por soma de força na horizontal igual a zero, só porque tem menos força. Então, fica aqui, ó, TAC cosseno de alfa igual aí, vou fazer igual, vou fazer menos TBC cosseno de 45 graus igual a zero, tá bom? Vou isolar o TAC ou o TBC, tanto faz, só para eu substituir na outra equação, né? Então, vai ficar assim, ó. Passei para o outro lado. E passo dividindo aqui o cosseno de alfa. Vou pegar minha calculadora. Então, ó, a gente tinha cosseno de 45 e o cosseno de alfa, que é 0,8. Só fazer aqui, ó, cosseno de 45 dividido por 0,8. Isso aqui dá 0,888384 TBC. Professor, é TAC ali, não é? TAC. Aqui, né? Isso. Valeu. E TBC. Aí a primeira parte. Aqui embaixo. Aqui, gente, na minha tela eu só consigo escrever nesse canto superior direito aqui, por isso que eu vou ter que ficar mexendo as coisas. Depois, soma de força na vertical igual a zero. E aí, vou colocar aqui primeiro tudo, depois a gente substitui. Então aí, ó. TAC vezes o seno de alfa, que é 0,6. Vou colocar seno de alfa. Mais TBC é seno de 45 graus. Menos P igual a zero. Tá bom? Substituirei o TBC, o TAC, perdão,
é o que eu encontrei ali atrás. Então, vai ficar 0,884 vezes 0,6 TBC mais TBC vezes seno de 45, que é 0,707. Vou passar o P do outro lado. Vou fazer essa conta. 0,884 vezes 0,6 mais o seno de 45. Isso daqui dá 1,237 TBC igual a P. Passo dividindo. 1 dividido por isso. E aí a gente já vai entender o que isso significa, tá bom? Isso é o TBC. Jogo aqui na equação aqui do TAC. 0,884. TAC igual a 0,714 P. E aí, o que eu quero que vocês entendam e por que eu fiz, não joguei nenhum valor no P, né? Então, o que a gente fez aqui é que a gente encontrou quanto que dessa carga aí que está sendo aplicada, quanto que vai para cada cabo. Então, independente aí mantendo essa geometria aí do problema, né? Que é isso que vai definir, independente do que acontecer, se a gente joga ali 10 kN no P, no cabo ali, no AC vai ter 7,14 e no BC vai ter 8,08 e assim sucessivamente. Então, o que eu quero que vocês vejam aqui? Que para cada cabo vai vir uma quantidade diferente. Acontece que a gente sabe, né, qual que é o limite, e aí a gente volta aqui para o enunciado, a gente sabe qual que é o limite que cada um dos cabos suporta. Então, o AC suporta 50 kN, ou seja, vai ter uma determinada força ali, P aplicada, maior do que 50, né, que vai resultar com que o cabo AC tenha os 50 kN. E, muito provavelmente, né, tem outra força aplicada ali, P, que vai me resultar que o cabo BC tenha 40 kN. E a gente consegue descobrir usando isso, né? Então, a gente consegue, se a gente jogar aqui o valor máximo de TBC, né, que ele aguenta, eu consigo saber qual que é o P, né, qual que é a carga aplicada na estrutura toda que leva aquele limite. Então, vou copiar aqui as duas relaçõezinhas aqui. Tem o TBC 808P e o TAC 0,714P. Pelo enunciado, o TBC máximo que a gente tem, né, que a gente pode aplicar, é 40 kN. Então, BC aqui. E aí, se a gente jogar nessa equação, a gente consegue descobrir qual é o P que leva aí aos 40 kN. Então, vou igualar aqui, ó. 40 igual 0,808P. E com isso aqui, eu descubro que, deixa eu fazer a conta, 40 dividido por 0,808, 49,5 kN. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não posso aplicar uma carga maior do que 49,5, porque senão o cabo TBC vai ultrapassar os 40 kN e aí rompeu, acabou minha estrutura, tá bom? Só que aí a gente tem que fazer do outro, tá? Por quê? Porque provavelmente é outra carga ali, é outro valor que vai fazer com que o outro cabo ali rompa. Então, vou colocar aqui também, ó. O TAC máximo, né, o máxima carga aí é 50 kN.
Então, eu vou igualar aqui para descobrir qual que é o P que leva a esta carga. E aí, 50 dividido por 0,714, P igual a 70 kN. Então, pessoal, o que a gente está fazendo aqui? São as duas cargas que levam ali a cada um dos cabos romper. Então, assim, aqui a gente vê que os dois não vão atingir o limite, né? Os dois cabos não vão atingir a sua carga máxima com o mesmo valor. Agora eu falo para vocês aí, pergunto, qual que é a máxima força, o máximo P que essa minha estrutura aqui suporta? 49,5 ou 70? 49,5. 49,5, né? Porque, ó, imagina que eu vou colocando o peso aos poucos, né, aumentando. Se eu coloco aí o 49,5, o meu cabo BC atinge o limite. E aí rompeu. Então, eu não consigo aplicar ali os 70 kN. Então, outra coisa que é interessante a gente ver, ó, com essas equaçõezinhas aí que a gente fez tudo em função de P, dessa carga genérica, quando eu aplico, né, 49,5 kN, o TBC está com 40, certo? E aí, o TAC que é 0,714P, substituindo aí o 49,5, vezes 49,5, o TAC ele vai estar com 35,34 kN. Vou colocar isso aqui. Então, eu quero que vocês entendam que isso daqui é um caso, tá? Caso 1, no qual a minha carga é 49,5, então o cabo BC atingiu o limite, e o cabo AC, ele está com 35,34, que é abaixo dos 50, que é o limite, né? E aí, só para a gente finalizar, vamos fazer o contrário. Nesse caso lá do P igual a 70, espera-se que o cabo BC, que é aquele, né, que romperia primeiro, vai estar com uma carga maior do que o limite. Então, vou fazer o seguinte, ó, vou pegar o TBC igual a 0,0808P, né, que é a relação. Vou substituir pelo 70. 0 vezes 70, que dá 56,56 kN. Então, aqui, ó, não ok. Por que não ok? Ué, porque ela é maior aqui, né, do que os 50 kN, tá bom? Então, aqui, caso 1 e aqui, caso 2. Qual que é o impulso aí de vocês na hora de fazer esse exercício e que eu dou o valor aqui das duas forças? Nesse equilíbrio de forças aqui, jogar o valor do TAC igual a 50 e o TBC igual a 40. Como se essas duas forças máximas estivessem acontecendo ao mesmo tempo, mas não. É impossível aqui por essa distribuição aqui, né? Tinha que ser um problema simétrico, né? Tinha que ter um outro tipo de geometria para ter essa relação, tá bom? Então, esse aqui é mais o pensamento, né? O conceitual aí por trás desse problema. Conseguiram entender aí o pensamento? Alguém quer que explique alguma coisa de novo? Ficou com dúvida em alguma parte?
sim, não. Qualquer coisa escreve no chat aí. De boa, beleza. Então é isso, tá, pessoal? Se vocês olharem, esse é o 2, né? Se vocês olharem o 3, que é o próximo aí, deixa eu colocar ele aqui, peraí. O 3 aqui, que é o próximo, ele é exatamente a mesma coisa, tá? Ele tem o A e o B. O A, eu já dou o valor ali dos 100 quilos, né? Que seria aí o peso, a massa da caixa. E aí você consegue fazer já a distribuição de qual que é o valor ali de cada cabo, né? Aplicando ali o equilíbrio no ponto. E ali o B, ele pede exatamente a mesma coisa, tá? Com valores diferentes, geometria diferente, mais ou menos diferente, porque é bem parecido com o que a gente fez no anterior. Então, assim, se você começar pelo B e deixar ali em função do peso da caixa, você vai economizar a conta, né? Porque no A você vai fazer, né, o equilíbrio para a carga de 100 quilos, né? Faz aí vezes 9,81. E depois no outro você vai ter que refazer, né, para deixar em função do P, igual eu fiz aqui no exercício, tá bom? Então, só a dica aí para vocês fazerem o 3. Beleza? Então, tá bom. Aí o próximo, vou mostrar aqui o 4 com vocês, porque é o seguinte, a gente acabou resolvendo aí na aula, esses primeiros, a gente acabava resolvendo equilíbrio só em um ponto, né? Então, só tinha um pontinho ali, onde chegavam todas as forças, resolvia ali, pensava o que tinha que pensar e seguia. Só que aí, né, a gente cai naqueles problemas. Se eu tenho duas equações, eu consigo resolver problemas com duas incógnitas. E aí, o 4 e o 5, vocês têm aí um sisteminha que é um pouco mais complexo, tá? Só que a gente tem dois pontos aí de análise. Então, toda a minha estrutura está aí aqui. Então, eu posso aí aplicar essa condição aí de equilíbrio onde eu quiser. E aqui, né, se a gente for aí pelo óbvio, né, o que a gente pode imaginar, eu estou pedindo, né, determinar as trações nos cabos, né, as forças nos cabos e o ângulo θ, tá? Então, repara que a gente tem aqui, ó, tem um pezinho preso aqui no ponto C, outro peso no ponto B, tem aqui o cabo AB, o cabo BC e o cabo CD, beleza? E aí também esse ângulo θ, tá? Que é o ângulo que esse cabo CB faz com a horizontal. E aí, como a gente tem esses dois pontos aí distintos, bem expostos aí, né, para a gente ver, a gente tem 4 equações de equilíbrio, né, dois para cada. Então, teoricamente, a gente consegue resolver o problema com 4 incógnitas. E é isso que a gente tem aqui. A gente tem a força aí no cabo DC, tem a força aqui no CB, a força no AB e tem esse ângulozinho θ, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Sempre olhar, né, para os pontos, tá? A gente tem alguma coisa mais ou menos assim. Eu vou desenhar aqui os cabos, porque é um negócio importante. Então, tá aqui, né? A gente tem aqui os cabos, tem os pontos. E aí, o que a gente assume, né? Lembra que a gente vai fazer sempre olhar por aqui para os pontos, colocar aqui o peso de cada um desses cilindros, né? Que o E é 150
newtons e o F é 300 newtons, tá bom? E aí lembra que a gente vai analisar lá no cabo, lá no ponto, e eu falei para vocês, né? Sempre desenha a forcinha ali na direção do cabo. E aqui a gente vai ter o TCD. Aqui é o TCB. E aí, o que a gente vai... Lembrem sempre que a gente tem a força em um cabo, né? É a força do cabo, tá? Que percorre ali o seu cabo inteiro, né? Como se estivesse puxando ele, ou comprimindo, dependendo aí do elemento. E aí ele aplica no ponto. Então, o cabo ali do meio é o cabo CB. Então, se a gente olhar só para ele aqui, eu puxar ele aqui do problema, lembra que a gente tem aquela situação dele estar sendo puxado, né? É o que a gente assume, né? O que a gente chuta aí. O que é importante? Ou o cabo está sendo puxado ou ele está sendo comprimido. Mesmo que você chute ali errado, lembra que é o mesmo pensamento aí que a gente acabou fazendo lá no cálculo de reação. A gente chuta um sentido, mas tem que chutar coerente. Então, por exemplo, se é esse cabo, ou a gente coloca as duas forças puxando ele, né? Então, pode ver que se a gente olhar só para esse cabinho que eu desenhei aí embaixo, ele está em equilíbrio, né? Ou as duas forças entrando. O que significa que, se a gente olhar para cada uma das extremidades, né? Então, ali no ponto C, que eu já desenhei, pode ver que as forças, o TCB, né? Tá um para um sentido, outro para o outro, então está coerente. E a hora que a gente olha lá embaixo, no ponto B, eu tenho essa extremidade aqui, certo? E aqui, no pontinho, ela vai ter que estar aí na mesma direção e sentido contrário. E aí vale aquela regrinha que eu falei para vocês, independente de onde estiver, e quando eu não conhecia a força, né, eu vou desenhar ela saindo do ponto, tá? Então, assim, isso sempre que eu estou considerando essa força aí está puxando, tá? O que pode acontecer? Então, vai ter isso aqui, isso aqui. Essa força aqui é a mesma, tá? É o TCB. E aqui é o TAB. Então, eu tenho esses dois pontinhos aí para eu analisar. O que pode acontecer, né? Talvez eu acho que tem um exercício aí que isso até acontece. Por exemplo, você resolveu esse ponto, né? E aí você descobriu que o TCD é 10 kN e que o TCB é menos 10 kN. Tá errado? Não, necessariamente. Tá? E aí o que você tem que pensar? Bom, se aqui deu menos 10, né, então quer dizer, né, quando a gente dá o sinal negativo, é que o sentido está trocado. Então, significa que todos esses sentidos estão trocados. Então, se você vai utilizar esse valor, né, provavelmente você usaria, para um próximo nó, você teria que inverter o sentido, tá bom? Eu acho que no... Deixa eu ver aqui. Esse daqui, ó. Ah, não, mas esse a gente não vai usar em nenhum outro lugar. Então, acho que talvez nem acontece. Tá? Mas fica aí já a explicação. Beleza? Então, assim, vou jogar ali na outra página para a gente resolver. Então, vamos lá. Vou começar aqui com o CD, o ponto C, esse daqui. Ó, os ângulos aqui é 30 graus e 45 graus. É o seguinte. Então,
Vamos lá. Aqui tem o CB, TCB. Aqui a gente vai ter o TCD. E aqui o peso. Esse daqui é 150 newtons. Então, vamos lá. Vamos decompor o que é mais fácil ali primeiro, que é o TCD. Então, tem aqui. TCD vezes o seno de 30. Beleza? E aqui TCD cosseno de 30 graus. Tá bom? Aí, o que é o X da questão aqui? A gente não conhece o TCB e a gente não conhece esse ângulo θ, né? Mas nada impede a gente decompor ele assim mesmo, né? A gente não conhece o θ. Trata aí o θ como mais uma incógnita aí do meu problema, né? Então, eu vou ter as 3 forças mais esse ângulo. Então, vai ficar aqui T, CB, o θ está aqui, né? Então, vai ser cosseno de θ. E aqui, né, como a minha força está para baixo, aqui vai ser TCB seno de θ. E aí a gente monta as nossas equações de equilíbrio assim mesmo, né? Não tem muito o que fazer. Vamos montando o sistema, que aí depois a gente trabalha ali com essas equações. Então, vou começar aqui por soma de força aí em X. Então, na horizontal, vai ficar ó, TCD cosseno de 30 graus, menos o TCB cosseno de θ, tá? Mas como é menos, eu já vou jogar ali do outro lado, tá bom? Lembra que é tudo igual a zero, né? Então, eu vou jogar ali para o outro lado. E aí, depois, soma de força na vertical. Então, ó, TCD. Então, para cima, tá? Seno de 30 graus, estou chamando de positivo. E aí, para baixo, TCB, seno de θ, menos 150 igual a zero. E aí, sabe o que a gente faz? Nada, por enquanto. Porque assim, ó, até dá para a gente isolar alguma coisa aqui, né? Isola aqui um TCB, joga ali no outro, vê o que dá. Mas, de qualquer forma, né, como a gente tem duas equações, e se a gente olhar aqui, tem 3 incógnitas. Né? Tem o TCD, TCB e o θ. Né? E um ali está como cosseno, o outro está ali como seno, mas ainda é uma incógnita só. Então, o que a gente faz, deixa aí e vamos para o próximo. Né? Depois a gente vê o que faz com essas equações. Beleza? Aí, como eu já fiz bastante, aqui vocês já estão esperto nisso, fazer o seguinte. O F, o peso é 300 newton. E aí eu já vou fazer aqui, já vou desenhar direto as componentes, tá? Então, lembra que vai estar saindo do ponto no sentido do cabo. Então, eu vou ter aqui, ó, TAB vezes cosseno de 45 graus
E aqui para cima, componente vertical, TAB seno de 45 graus. Beleza? Agora aqui, o TBC, a gente vai estar, né? Repara que agora, ó, antes a força ali, né, do ponto C para o ponto B, ela está descendo, e aqui do ponto B para o ponto C, ela vai estar subindo. Então, minhas componentes vão estar assim. Reparem também onde que vai estar o meu θ, né, o ângulo. Está marcado aqui, mas vocês concordam que... Vou pegar aqui... Ele está esse ângulo aqui, né, ó, alterno interno. Tá bom? Então, ainda é o ângulo aí da horizontal com o nosso cabo. Então, vai ficar, ó, TBC. Ai, gente, peraí. A bateria tá acabando. Então, ó, TBC cosseno de θ, TBC seno de θ. Vamos aplicar as equações aí de equilíbrio. Soma de força horizontal igual a zero. Então, ó, TBC cosseno θ igual a TAB cosseno de 45, né? E deixa aí como tá. Soma de força vertical. Então, vai ficar, ó, para cima, né? TBC seno de θ mais TAB seno de 45 graus igual a 300 newtons. E aí parou aí. O que a gente vai fazer? Aqui tá. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui essas minhas equações, no caso anterior, vamos botar tudo junto só para ver como é que fica. Então, gente, só para vocês verem aqui, tá? Esse daqui é do ponto B, esse daqui é do ponto C. Assim, no fundo é resolução aí de sistema, né? Você encontrar aí uma forma de resolver isso. O que eu achei que pode ser um jeito aí que facilita bastante? Você poderia isolar qualquer coisa, mas talvez você ia cair em umas tangentes, que seria seno em um, cosseno em outro. Eu acho que um jeito que fica bom aí da gente resolver é o seguinte. Olhem aqui para as somas de força em x primeiro, as duas. Repara que nos dois, tá? A gente tem esse termo TBC cosseno θ. E aí, então, a gente pode igualar eles ali, né? Naquele ponto. E outra coisa que a gente tem também, se a gente olhar para a soma de força vertical, a gente tem o
TBC seno θ, que a gente também tem aqui. Tá menos, né? Mas não tem problema. E que isso é bom, que esses dois ali são iguais nos dois? Porque a gente pega e substitui ali um termo que tem duas incógnitas de uma vez, né? A gente tem o TBC e tem o ângulo também. Então, vou fazer o seguinte, ó. Quero que vocês olhem aqui para o soma de fx ali do B, soma de fx do C. Então, vocês concordam que se eu igualar ali os TBC cosseno θ, é a mesma coisa que eu escrever assim, ó. Então, no primeiro é TAB cosseno de 45 graus, tá? Que é o que está aqui em cima. E aqui, TCD cosseno de 30 graus. Bom, entenderam? Aqui, ó. Essa substituição. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Talvez vai ficar mais fácil. Eu vou isolar aqui esse termo aqui. Só porque ele está negativo, se eu jogar para o outro lado, eu não mexo muita coisa. Então, fica assim, ó. Só para ajudar a gente a substituir. Vou passar o TCB seno de θ, tá? Para o outro lado. Então, vai ficar aí TCD seno de 30 graus menos 150. E aí, eu pego isto daqui e... Opa. Substituo aqui, tá bom? Que aí eu não mexo muito nos sinais do negócio. Então, vamos lá, ó. Então, vai ser TBC seno de θ, que é isso que está aí achurado em vermelho. Ó. Que é TCD seno de 30 graus. Menos 150. Então, é tudo isso aí que estava achurado em vermelho. Mais TAB seno de 45 graus. E ali está igual a 300. Então, vamos manter. E aí, a gente caiu num outro sisteminha. Só que agora, né, só com duas incógnitas. A gente tem só TAB e tem só TCD. Então, vou pegar aqui, ó, o primeiro. Tá? A primeira equação aí, que é o TAB. E vou isolar o TAB. Então, ó, cosseno de 30 dividido por cosseno de 45. Então, aqui dá 1,225 TCD. E aí, substituo na equação de baixo. Aqui, ó. Então, fica aí, ó, TCD seno de 30 graus, que eu já vou botar aqui, meio. Vou subir um pouquinho aqui. Meio. Menos 150. O TAB aqui vou substituir. 1,225 TCD. Vezes o seno de 45 graus igual a 300. Podia até deixar aqui, né, ó.
fazer assim, ó, peraí. Cosseno de 30 graus sobre cosseno de 45 graus. Que aqui cancela, né, ó, no final das contas. Então, ficaria assim, ó, somando tudo. Vou somar aqui isso com isso. Então, ó, meio mais cosseno de 30. Um 1,366 TCD. E passo 150 para o outro lado, que dá 450. Tá? Somando com 300. E com isso, TCD 292,8. Aqui, T. Já achou o TCD, né? Vou jogar aqui nessa equação do TAB. Vezes 1,225 dá 358,7 quilonewtons. E aí, gente, aí eu não vou terminar agora. E aí eu deixo o finalzinho aí para vocês. Porque, né, encontramos duas, depois é só a gente voltar para esse sistema aqui e aí mexer um pouquinho no trem, tá? Então, ó, como a gente tem o TCD, só jogar nessa equação você já vai achar aí algum outro, né? Mexer ali mais um pouquinho, tá? O que eu quis fazer esse daqui só para vocês verem, tá? Eu sei que aí a gente começa a ver outros símbolos aqui que vocês veem lá para frente, mas ainda é um exercício desses daqui para achar a força nos cabos, que vocês vão fazer equilíbrio nos pontos. E se você tem mais de um ponto, então você aplica, né, a condição de equilíbrio mais de uma vez, tá? Em mais de um ponto. A mesma coisa é o que acontece aqui neste, tá? Do candelabro, tá? Então, o que a gente tem aqui são, dessa vez até um pouco mais fácil, porque não tem essa questão aí do ângulo, né, que dá uma complicadinha, mas repara que a gente tem aqui os pontos A, B, C, D. Se eu quero encontrar força nos cabos, né, eu tenho que olhar para esses pontos onde chegam cabos, né, que é o que a gente sempre faz. Então, a gente tem aqui o ponto B, que chegam 3 cabos, e o ponto D, tá? Esquece aqui o do candelabro, tá bom? Mas tem essas duas incógnitas. Então, se aplica aqui e aplica aqui, tá? Lembrando que esse cabo BD aqui, ele vai aparecer nos dois. Então, esse vai ser um pouquinho mais fácil, porque se você começar aqui por baixo, você já encontra os dois valores, e aí aqui você não vai chegar num sistema grande, né? Que você vai ter que trabalhar no sistema. Você só vai ali pegando os valores e jogando um ali no outro, tá bom? Ah, tem um detalhezinho aqui. Se a tração desenvolvida em cada um dos 4 fios não pode... esse daqui também é parecido com aquele primeiro que eu fiz, tá bom? Vocês vão resolver aqui ele sempre com o P, né, com a carga desconhecida, porque é o que eu quero descobrir aqui, né, qual que é a máxima carga, e achar aqui para um valor X, né, para um valor P aí qualquer, quanto que vai de força para cada um dos cabos. E aí pensa igualzinho aqui a gente fez neste exercício, tá bom? Cada cabo vai ter uma porcentagem dessa carga, e você analisa ali para todos e vê qual que é a máxima carga que a gente pode aplicar. Beleza? Sim, não? Estão aí? Beleza, professor. Beleza. Alguma dúvida aí, gente? Quer que repasse alguma coisa? Aproveitem. Então, tá bom. Vamos lá. E aí, o último que eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada
É esses aqui o 3D, tá bom? Aqui é aqueles... nesse aqui é o 3D, né? Então, é mais uma questão de metodologia e de visualizar mesmo o problema do que realmente, lá, muita dificuldade. O que a gente tem que fazer sempre, né? É a mesma coisa que a gente está fazendo nesses outros. A gente vai analisar aqui, um caixote é sustentado por 3 cabos, determine o peso do caixote, sabendo que a tração no cabo AB, que é este daqui, é 3.330 newtons. Então, o que a gente não conhece aqui, né? A gente não conhece a força no cabo AC, no cabo AD e aqui também no caixote, né? Então, assim, vou desenhar aqui. Vou aumentar um pouco aqui. Porque o que a gente vai ter que fazer, né? A gente vai pegar o ponto e ali, lembra, é o mesmo pensamento. Como a gente vai estar analisando no ponto, a gente vai colocar as forcinhas no cabo, sempre saindo aí do ponto. Então, tem 3 forças, uma delas aí é conhecida, mais a força-peso, que é vertical aí para baixo, beleza? E aí a questão é como é que a gente faz aí a decomposição, né, dessas forças em 3D. E aí o que a gente vai fazer é o seguinte, mais aí de metodologia mesmo que a gente aplicou, lembra que aqui a gente vai estar decompondo as forças aqui no ponto. Então a gente vai ter que adotar nesse ponto um eixo de coordenadas, né, que vai ser a nossa referência, porque a gente vai querer encontrar aqueles cossenos, né, aquele ângulo direto ali da sua barra, né, com cada um dos eixos, né, x, y, z. Então, vou fazer o seguinte, deixa eu apagar aqui para tentar fazer aqui de uma forma organizada para vocês. Então, ó, por mais que eu desenhe aqui esse eixo x, y, z que está aqui em cima, tá? Ele é um eixo de referência para marcar aí essas distâncias. Só que aí a gente tem que pegar aqui no ponto, tá bom? Então, x, y e o z que está aqui. Beleza? E aí, o que a gente vai olhar para encontrar aí esses ângulos sempre? A gente vai olhar para as distâncias, né, do cabo. Então, se a gente pensar aqui, ó, vou pegar aqui o meu cabo, qual que é o que é dado? Aqui o cabo AB. Tá aqui, né? Mas acho que para eu mostrar aqui para vocês, é melhor o AD. Vou fazer o AD. Que é este daqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Repara que a gente tem as distâncias dele, né? A gente vai relacionar isso como se fosse aí um grande vetor saindo, né? Aí da minha barra. E deixa eu só copiar ali na outra página para a gente fazer. Tá aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é a gente olhar mais ou menos essas distâncias para a gente entender ali o que está acontecendo nesse cabo. Então, a gente vai sempre relacionar essa distância aqui em cada um dos eixos com o comprimento total. Então, eu quero que vocês pensem o seguinte, ó. A gente vai estar sempre trabalhando como se fosse um triângulo aqui, tá? A gente está buscando este θ aqui. A gente tem aqui como se fosse o tamanho do cabo e
o tamanho, sei lá, em x, ou em y, ou em z, né? Dependendo aí dos eixos que a gente estiver calculando. Então, a gente vai ter cosseno de θx, cosseno de θy e o cosseno de θz, tá bom? Então, a gente vai estar sempre trabalhando aí com esses ângulos em cada um dos eixos. Deixa eu tentar desenhar aqui, pelo menos o 3D, pelo menos de um. Se eu consigo mostrar para vocês. Não tá legal. Melhor deixar sem. Então, o que a gente vai fazer aqui, gente? Eu quero que vocês pensem sempre aqui como se fosse um triângulo, tá? Onde o nosso cosseno ele vai ser a distância, o tamanho do cabo, né, a hipotenusa, que vai representar a minha força total, e o cateto adjacente, aqui ele vai ser sempre a minha componente. Pensando, né, que eu quero decompor essa minha força aí nas três componentes. Então vai ficar o seguinte, ó. A gente vai fazer por partes. Aqui pequenininho no canto. Primeiro a gente precisa aí do tamanho do cabo aí total. Então vou pegar aqui o cabo AD. Então o D AD, ele vai ser, ó. Se a gente olhar aqui do início até o fim do cabo, ponto A é o meu 0, 0, né? Então vocês concordam que do início até o fim, ó, pega aqui a minha referência, ele andou aí, né? Tem 1015 milímetros, né? 1,015 na direção X. Na direção Y, né, do início até o fim dele, a gente tem 1,525. E na direção Z, tá? Reparem aqui nos sentidos, o que a gente tem, a gente vai ter menos, né? Então, é como se ele andasse aí para o sentido negativo na direção Z para chegar ali no ponto. Então, pensa que a gente está fazendo, né, aquela questão das coordenadas independentes, né? Estou analisando só o X, o Y, o Z. Outra forma aí da gente analisar, talvez fique mais fácil. Se a gente pegar aqui as coordenadas desse ponto, o D, conforme se a gente fosse descrever o ponto D na forma de coordenadas, a gente teria, ó, aqui está o X, Y e Z. Y e Z. Você concorda aí que as coordenadas desse ponto seriam X igual a, vou passar aqui em metros, tá, gente? 1,105. Em Y seria 1,525 e em Z seria menos 0,685. E por que talvez fica mais fácil aí a gente fazer pelas coordenadas? Aí. As coordenadas aí do ponto D.
Porque a gente consegue aí calcular cada uma dessas distâncias, né, fazendo uma coordenada final menos a coordenada inicial. Então, por exemplo, se eu fosse fazer ali o DAP, eu teria aí essa distância em x ao quadrado, mais essa distância em y ao quadrado, essa distância em z ao quadrado, tá? E aí esse seria o comprimento total. Então, o que é a distância em x? Essa daqui, tá? Cada uma aí dessas projeções, como se fosse daquela caixa que eu desenhei, né? Que cada uma das arestas aí seria o lado aí da caixa. E aí eu poderia calcular ali o meu dx, nessa distância em x, que seria a distância, ou a coordenada final menos a coordenada inicial. E aí ficaria, né? Coordenada final aí no x é o 1,015 menos 0. Então, dx seria aí 1,105 metros. Aí, consequentemente, se a gente fizesse aí o dy, que vai dar 1,525, e aí o dz, tá? Como ele foi ali, a coordenada dele é negativa, então vai ser sempre ali, final menos inicial. Então, aqui ficaria menos 0,685 metros. Porque assim, né? Essa distância para o sentido ali, né? Levando em consideração o sentido positivo do eixo, que é este daqui. Então, assim, se você já souber de cara ali, ó, foi para o lado negativo. Pode colocar o negativo, o tamanho ali que você está vendo. Se por acaso você quiser trabalhar com as coordenadas dos pontos, que talvez fica mais fácil de você estabelecer as coordenadas do ponto, lembrando que aqui, né, sempre em relação a esse eixo, então talvez aí fique uma outra possibilidade, tá bom? Aí, né, o que a gente precisa fazer? Vou duplicar aqui. Aí, a partir de cada uma dessas distâncias, tá bom? A gente consegue calcular o comprimento total. Vou colocar aqui, ó. DAB ao quadrado. Vai ser 105 ao quadrado, 1,525 ao quadrado, 685 ao quadrado. É negativo, né? Mas está ao quadrado. Então, vou fazer essa conta aqui, só para ver quanto é que dá. Então, aqui o DAB dá 1,956 metros. E aí, pessoal, com isso que a gente calcula, né, esses cossenos. Então, que vai ajudar a gente a decompor a força depois, né? Então, o cosseno de θx, vou pegar ali o dx, dividido pelo DAB, né, pelo comprimento total. Então, ó, o dx dividido aqui pelo comprimento total. Isso daqui dá 0,519. E aí você faz isso para todos os outros, né, para os outros cossenos. Depois, na hora que você estiver trabalhando com a força mesmo, né? Então, essa daqui é a minha TAD. Na hora que você estiver trabalhando com essa força mesmo e for fazer as suas componentes, a gente vai ter que a componente AX vai ser o TAD vezes o cosseno do θx.
Cosseno de θx 0,519 TAD. Faça isso para o y, então vai dar alguma coisa TAD, e faça isso para o z, né? Então aí você tem as componentes aí que vai ser TADY, TADZ e aqui a componente em x. Então, com isso, pessoal, vocês vão ter aí, né? O AB é dado, você vai conseguir decompor pela força mesmo. Vai ter a força correta ali. O resto vai ser componentes. Não se esqueça que você tem o peso aqui para baixo, que ele é só vertical, né? Que ele está aqui. Então, não tem que decompor nada, ele já é uma força só em y. E aí, aplica as minhas equações de equilíbrio, que agora são 3. C igual a 0. Então, assim, é trabalhoso, né, nessa decomposição, mas é só uma questão aí de você ter essa visualização aqui espacial. O segredo, né, é você considerar o eixo aqui sempre no ponto que você está fazendo vai fazer a soma de força, onde chega todas as forças mesmo. E aí, trabalhar com essa decomposição. Quero aí que vocês tentem, né, fazer toda essa decomposição aí, né, ver essa questão espacial. Talvez aí tenta ir pela questão das coordenadas do ponto, talvez fica mais fácil aí de vocês visualizarem, né, e fazer essas distâncias sendo a final menos a inicial, né? Talvez ali facilita na hora de resolver, tá bom? Eu coloquei lá no Moodle, tá? Não sei se vocês viram aí o e-mail, tem o link, é que não tem essa parte do tridimensional, porque eu não dei isso no online, no 2020/2. Mas tem 5 aulas que contempla aí a primeira parte, tem até coisa ali que eu vou dar ainda amanhã e na quarta. Mas se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem ter ali uma olhada, dá para dar uma olhada também. Eu peguei ali os resultados que eu tinha da lista, coloquei um arquivo, está incompleto ainda, mas vou terminar de resolver os exercícios e coloco o resultado para vocês, tá bom? Amanhã eu dou aula de manhã e depois dou aula aí para uma parte de vocês à tarde. E eu estarei lá no CTL o dia todo. Então, só na parte da tarde que tem os alunos de TCC que vêm falar comigo, que eu tenho horário agendado, mas passem lá, tá? Qualquer coisa aí, ou se quiserem esperar no início da aula, tá bom? Então é isso, pessoal. Alguém quer perguntar alguma coisa? Se não, beleza. Se não, obrigado aí da presença de vocês. Será que hoje... Peraí. Ah, Marina, agora que eu vi. Me perdi. Pode explicar o que eu faço depois de calcular o ângulo em x. Beleza. Então, a gente calculou esse ângulo, né, que é o ângulo em função aí das dimensões mesmo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse ângulo para calcular a minha componente, né? Então, é basicamente ali o mesmo cálculo da componente que a gente faz, né? Só que a diferença é que aqui a gente vai usar sempre o cosseno. Porque nesse pensamento que a gente faz aqui as contas, o nosso ângulo que a gente está encontrando é sempre esse, ó. É o ângulo da barra, tá? Com o eixo de referência. Então, esse daqui seria o meu θy. Esse daqui é o meu θx. E o meu θz está aqui, escondidinho aqui atrás. Então, o que isso quer dizer? Sempre o meu ângulo, ele tem a minha barra e a componente, ele está adjacente, tá? Sempre está adjacente aí esse ângulo.
que significa? Que eu sempre uso cosseno para fazer a decomposição. Então, aqui, vou calcular o cosseno de θx, e aí jogo, né, o t, a força total aí da barra, vezes o cosseno, que aí eu chego na componente, em x. Vai falar, mas e o y? Aí você também vai usar o cosseno, mas aqui de... Aí, cosseno de θy. Tá? E aí o componente em z é o cosseno de θz. Então é sempre ali o cosseno, né? Cada um deles ali vai ser para cada uma das minhas componentes. E aí o que você tem que fazer? Depois tem que repetir todo esse processo para outra barra, né? Porque ali são ângulos diferentes, cossenos diferentes. Então, na verdade, você vai ter que fazer isso para essas três barras, né? As três inclinadas. Duas delas vai ficar em função da componente, da força total, né? Porque você não conhece. E uma delas você tem um valor conhecido, que é dado aqui no exercício, que é o 3.330. Por esse número aí, deve dar uns números ok. Entendeu? Mais ou menos, Marina? Tá. Qualquer coisa aí, dá uma olhada, porque eu acho que esse exercício a gente tem que ir lá, sentar, né? E ver realmente e fazer, né? Para tentar visualizar. Senão aí a gente conversa na aula amanhã, né? Não sei se que turma que você é, mas traz aí durante a semana, que aí a gente explica em cima dos seus cálculos mesmo. Pode ser? Então, beleza, pessoal. Muito obrigado aí. Bom, pode, pode sim, mas sem problema. Pode tirar agora. Quem quiser sair aí, fica à vontade, tá? Professor, é só uma dúvida de visualização do exercício 8, de entender a imagem. Peraí. Nesse B, você tem Então, 3 forças aplicadas, é isso? então na aula aí dessa semana, a gente vai falar de carregamento distribuído. Esses daqui ainda não dá para fazer, não. Ah, tá. Tá bom, então, obrigada. Até o primeiro aqui, tá? Então, vou parar de gravar aqui.